Você já ouviu falar em serendipidade? A primeira vez que escutei essa palavra foi há pouco tempo atrás. Eu acho que 1 ano. Nunca tinha escutado. O que ela significa? São descobrimentos felizes que acontecem ao acaso. Então, coincidências, situações que você pensa, nossa, que legal, né? Então, é um termo que eu escutei de um amigo, que eu quero contar para vocês uma história sobre ele, mas que quando eu fui fazer o vídeo da semana passada sobre os ancestrais, naquele livro que eu mostrei para vocês, numa notinha de rodapé estava lá escrito serendipidade. E aí eu pensei, essa palavra 2 vezes me chamou a atenção. Eu acho que eu preciso falar sobre ela. E aí eu queria contar para vocês um pouquinho então essa história desse meu amigo. Tudo começou mais ou menos 1 ano atrás, numa conversa, onde numa janta, um almoço, não me lembro, a minha filha me perguntou, mãe, quando tu tinha a minha idade, você tinha amigos virtuais? Daí eu disse para ela, filha, não existia celular, não existia computador, não tinha amigo virtual. O que eu tinha eram amigos que às vezes eu não conhecia pessoalmente, mas que a gente se mandava cartas, né? Então a gente escrevia uma carta, às vezes descobria essas pessoas nos livrinhos do nosso amiguinho, né? Ou coisa assim. Pessoas que gostavam de se corresponder e conhecer novas pessoas através dessa ferramenta que era o que existia na época. Então a gente mandava cartas para as pessoas, elas mandavam de volta, e quando vinha o correio entregar uma carta era uma alegria, né? E teve uma pessoa que eu conheci, na verdade, numa turma de amigos, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, que eu vi uma vez só, que foi um verão que a gente passou na praia, jogava vôlei, tocava violão, fazia essas coisas de adolescente. E essa pessoa, depois eu fiquei me correspondendo com ela, através de cartas, durante um período de 3 anos, mais ou menos, ou quase 4. E aí depois eu fui para a faculdade, a outra pessoa também, e aí acabou que a gente nunca mais se falou. Eu até, na verdade, eu havia até quase esquecido que ela existia. E aí, um tempinho depois da conversa com a minha filha, a minha irmã esteve aqui passeando na casa da minha mãe, resolveu fazer umas faxinas nos armários e me trouxe uma caixa cheia de cartas. Eu disse, nossa, que serendipidade, né? Nós estávamos comentando dessas cartas uns dias atrás e aí apareceu a caixa de cartas. Dentro dessa caixa tinha várias pessoas que eu me correspondia, mas tinha uma pilha muito grande de cartas desse meu amigo. E aí eu pensei, nossa, isso aqui foi bem importante para mim na época, né? E aí eu procurei o nome dele no Instagram, no Facebook, para ver se eu encontrava, né, alguma coisa. E aí encontrei com o mesmo nome, né? Botei o nome da pessoa. E aí esse amigo morava em Bagé na época e agora ele mora em São Paulo. Aí eu mandei uma pergunta assim para ele: você é o mesmo Flávio, né? De Bagé? Ele me respondeu: não sou exatamente o mesmo, mas eu sou de Bagé. E aí a gente começou a conversar de novo. Falei para ele que tinha encontrado as cartas, que aquilo me marcou bastante, achei que foi uma coisa bem bonita, bem legal. E ele lembrou também de mim, né, da época e tal. E aí, o fato que eu achei mais curioso em tudo isso é que ele hoje trabalha, ele é um empresário, ele trabalha como mentor de um projeto que chama Plano de Voo. Ele me autorizou a falar disso aqui agora. E que ele também ajuda pessoas a encontrarem seus propósitos de vida, a trabalharem naquilo que elas desejam para si. E aí ele me disse que num desses cursos que ele estava dando, ele pediu para Deus, para o universo, para aquilo que a gente quiser chamar, que ele queria lembrar de mais coisas da adolescência dele, que ele tinha esquecido. E logo após, eu chamei ele e contei dessas cartas, né? Que eram cartas que ele tinha 15, 16 anos, então muita coisa ali que ele não lembrava mais estava escrito nessas cartas. Eu acabei então pegando todas elas, colocando no correio, escrevendo uma cartinha para ele e mandando para ele ter as lembranças que ele queria da adolescência dele. Então eu acho que esse foi um fato que dá para ilustrar muito bem o que é a serendipidade. E tenho certeza que todo mundo tem uma história dessas para contar, de coisas boas que acontecem assim ao acaso, e que
trazem uma alegria também para nossa vida e saber que tá todo mundo conectado o tempo todo, mesmo pessoas que há muitos anos você não vê, às vezes até nem lembra que elas existem, mas o universo fez com que o pedido dele lá em São Paulo ressoasse aqui e ele conseguisse juntar aquilo que ele queria para a vida dele. Então, eu fico muito feliz e queria contar isso para vocês.